continuidade, então, ao conteúdo de citologia. Para nós entendermos como que as células são revestidas, nós precisamos conhecer 3 estruturas fundamentais: a parede celular, a membrana plasmática e o glicocálix. Essa videoaula é específica sobre a parede celular e o glicocálix, certo? Então, aqui nos slides eu tenho as 4 estruturas que podem estar presentes em uma célula. Lembrando que essas 4 estruturas estão apenas na célula vegetal e, eventualmente, algumas bactérias, células procarióticas. Por isso que em amarelo eu deixei a membrana plasmática e o citoplasma. Por quê? Porque são as 2 organelas que vão estar obrigatoriamente presentes nas células, as 2 organelas não, as 2 estruturas que vão estar obrigatoriamente presentes em uma célula, certo? O núcleo é facultativo e a parede celular também. Mas dando continuidade, certo, ao estudo das células, nós vamos ter aqui a célula bacteriana procariótica e a célula eucariótica vegetal. Vou falar especificamente delas duas porque as duas podem ter parede celular. 100% das células vegetais, ou seja, todas, apresentam parede celular, mas apenas algumas espécies de bactérias apresentam essa parede celular. Qual que é a diferença? A parede celular da célula bacteriana, das bactérias ou das cianofícias, ela é composta por proteoglicanas. O que é proteoglicanas? São substâncias formadas por proteínas e glicídios, carboidratos. Já a parede celular da célula vegetal é formada por celulose, hemicelulose e pectina, mas a substância que mais se destaca e que está presente em grande quantidade é a celulose. Então, a grande diferença é bactéria, célula procarionte, parede celular por proteoglicana. Célula vegetal, célula eucarionte, parede celular com composição basicamente feita por celulose. A parede celular da célula vegetal, ela é subdividida em 3 partes: a lamela média, a parede primária e a parede secundária. Para nós entendermos melhor isso, nós temos que sempre lembrar que numa célula vegetal, de fora para dentro, primeiro vem a parede celular, depois vem a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática está internamente à parede celular. O que é a lamela média? Entre 2 células vegetais, separando a parede celular das duas, existe a lamela média. A lamela média está no meio de 2 paredes celulares. Então, observe, aqui eu vou ter uma parede celular e aqui outra. Essa é uma célula, essa é outra. O que fica aqui no meio, ó, que está em vermelhinho, é a lamela média. É como se fosse uma fita dupla face que gruda, mantendo unidas 2 células vegetais. Para dentro da parede celular, eu vou ter a parede primária. Então, observe que primeiro vem a parede primária, camada intermediária flexível, formada por hemicelulose, pectina e glicoproteínas. Já a parede secundária, ela fica na parte interna, para dentro da parede primária. E a parede secundária, ela vai ser composta principalmente por celulose e ela é mais grossa. Então, sempre eu vou ter assim, lamela média, parede celular primária, fininha, parede celular secundária, mais espessa. E daí a membrana plasmática. Mas a lamela média, a parede primária e a parede secundária são subcamadas da parede celular da célula vegetal. E aí, internamente, a membrana plasmática, certo? Então, parede aqui primária, parede secundária e daí a membrana plasmática. Olhem aqui novamente, aqui é uma célula vegetal, parede celulósica, aumentei aqui de tamanho ela, certo? Então, aqui está a parede celular, né, revestindo ela. Aqui eu tenho a membrana plasmática, tá? Então, cada uma dessas estruturas aqui, a parede celular e a membrana plasmática. E para que haja comunicação entre uma célula vegetal e outra, já que se fosse a membrana plasmática, nós teríamos os poros entre os fosfolipídios ou as proteínas carreadoras. A parede celular, ela permite a comunicação entre uma célula e outra
via pequenas pontes chamadas plasmodesmos. Os plasmodesmos são pontes que ficam entre uma célula vegetal e outra, permitindo essa comunicação. Então, aqui está uma célula vegetal, aqui está outra, e para permitir essa comunicação, tem essas pontes citoplasmáticas, que é os plasmodesmos, certo? A parede celular da célula vegetal pode sofrer algumas especializações. Como assim? Ela pode haver a impregnação de substâncias. O suber pode se impregnar, o suber é uma proteína, fazendo o processo de suberificação, que aí vai proteger a célula vegetal. A cutinização, que é a impregnação de cutícula, que é uma camada de lipídio espessa, protegendo para que não haja tanta perca de água por transpiração. A lignificação, que é quando a parede celular se impregna de lignina. A serificação, que assim como a cutinização é uma impregnação de uma camada de lipídio, serificando e protegendo a parede celular. E a mineralização, que é quando a parede celular se impregna de minerais. Todas essas substâncias aqui, pessoal, tudo isso aqui são impregnações de substâncias na parede celular para proteção e melhor funcionamento dessa estrutura. E por fim, o glicocálix. O glicocálix é um envoltório específico da célula animal, tá? Pode ser que tenha em alguns protistas, mas está principalmente na célula animal. O glicocálix não está presente na célula vegetal, tá? Qual que é a função do glicocálix? Primeiro, que ele é composto, certo, por um conjunto de glicídios que se unem, organizando aí, por isso, glicocálix. E a função dele é reconhecimento, tá? União e reconhecimento. As células vão entrar, as substâncias vão entrar em uma determinada célula animal porque fazem um reconhecimento com o glicocálix. Vão ter a adesão, vão ter até mesmo a defesa da célula animal através dele. Então, quando a gente vê a estrutura da bicamada de fosfolipídios, vai ter lá os fosfolipídios na bicamada, as proteínas periféricas ou extrínsecas e o glicocálix na parte externa. Os tipos sanguíneos, por exemplo, também estão relacionados com a presença do glicocálix. Então, vamos supor que um determinado micro-organismo, uma bactéria, que vai causar a pneumonia, por exemplo, entre no nosso organismo. Como que a bactéria da pneumonia, a pneumococcus, vai entrar e vai lá no pulmão e vai contaminar ele? Porque ela faz reconhecimento com o glicocálix que reveste as células pulmonares. Como que um hormônio que é produzido na hipófise, aqui na nossa cabeça, cai na corrente sanguínea e vai agir, por exemplo, lá na tireoide, nas suprarrenais, nos ovários, no testículo, porque cai no sangue e vai fazer o reconhecimento através do glicocálix. Então, o glicocálix, além de revestir, né, retendo nutrientes, defender a célula, também tem essa função de reconhecimento. E lembrem-se sempre, o glicocálix está presente apenas nas células animais, na parte externa da membrana plasmática. Então, a parede celular e o glicocálix são estruturas de revestimento das células, certo? A parede celular específica de bactéria, no caso proteoglicanas, e células vegetais, celulose, e o glicocálix exclusivo da célula animal. A membrana plasmática, que é uma estrutura de revestimento, é um conteúdo específico a ser estudado em uma aula específica.